Bom dia, é um imenso prazer estar com pessoas tão queridas nessa manhã de sábado, né? Eu vou mediar a palestra de uma colega nutricionista que é referência e muita inspiração para todas as nossas colegas que atuam na área. Então, vou apresentar a colega Cristina Salvioni, que falará um pouquinho sobre nutrição como modificador no curso da ELA, Manejo Clínico e Tratamento. Ela é doutoranda e mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é pesquisadora e responsável pela nutrição no setor de investigação em doenças neuromusculares, também pela Unifesp, vice-presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA, e nutricionista colaboradora na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, Viver Bem Sem Limites. Aproveito para informar que vocês podem aproveitar ao máximo a palestra da doutora Cristina e fazer as perguntas via chat. Seja bem-vinda, Cristina, e uma ótima palestra. Olá, muito bom dia. Eu estou aqui brigando muito com a tecnologia, viu, Raquel? Vamos lá que eu vou colocando o slide. Todo mundo me ouve? Tudo bem? Estou esperando um ok de vocês. Ótimo. Gente, muito bons dias. Eu fui convidada aí pela comissão da Arela, já quero começar agradecendo, dizer aquele tamo junto, a Abrela e a Arela, a gente realmente tem uma parceria. A mais que agradecer pelo convite, eu quero parabenizar por esse evento tão bem programado, tão bem pensado, com tanto carinho e com tanto cuidado. Eu acompanhei aí os bastidores e eu sei o quanto carinho tem envolvido nisso. Então, eu vou falar um pouco sobre o manejo clínico e sobre o tratamento nutricional como modificador do curso da esclerose lateral amiotrófica. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre os objetivos do tratamento nutricional. Quais são os objetivos de se tratar o paciente do ponto de vista nutricional? São eles: prevenir ou retardar o declínio do estado nutricional, um dos mais importantes, evitar a perda de peso ou as alterações da composição corporal, auxiliar no manejo dos sintomas, então, do ponto de vista de trato gastrointestinal, sintomas como constipação intestinal, melhorar o balanço nitrogenado, prescrever suplementação nutricional oral quando necessário, modificar a consistência da alimentação em conjunto com o profissional fonoaudiólogo, indicar a via alternativa de alimentação no momento adequado e de forma interdisciplinar e talvez o final, mas o mais importante dele, seria dar mais qualidade à vida dos nossos pacientes. Aqui, um estudo de 2017 nos mostra uma linha do tempo. Na verdade, esta é uma escala que varia de 1 a 5 pontos, sendo que o estágio 1 seria o início dos sintomas e ao final dessa escala nós teríamos um estágio 5, onde a gente poderia dizer morte do paciente. E eles delimitaram nestes estágios como estaria o paciente do ponto de vista nutricional. Então, no momento do diagnóstico, no estágio 2A, eles nos mostraram que já 50% dos pacientes já apresentavam uma perda superior a 5% do peso habitual, sendo que 36% destes já apresentavam uma perda superior a 10%. Vale lembrar que a perda de peso, as alterações de composição corporal fazem com que a doença evolua de forma muito mais rápida. E tão mais rápida a ponto de os estudos apontarem que os pacientes que perdem mais do que 10% do peso corporal apresentam um risco aumentado em 45% de óbito. E aqui chega a pergunta que todo mundo me faz: qual é o momento dessa linha do tempo que a gente orienta que o paciente entre em avaliação e acompanhamento nutricional? O ideal seria desde o início dos sintomas, uma vez que a gente já sabe que aqui, no diagnóstico, a gente já tem uma alteração de peso, uma alteração de compartimentos corporais importantes. Como isso não é possível, a indicação seria que a avaliação e o acompanhamento nutricional acontecesse a partir do momento no estágio 2A, onde o paciente é diagnosticado.
Esse acompanhamento precisa ser feito de forma muito próxima, a gente indica o acompanhamento de forma trimestral com o profissional nutricionista, acompanhando o paciente, muitas vezes dia a dia, por mensagens e acompanhamento por e-mail, por redes. Sendo assim, a gente entende que o paciente, ficaria fácil, né? O paciente que ganha peso tem uma sobrevida aumentada. Parece que a sobrevida desses pacientes aumentam de acordo com o aumento do índice de massa corporal. E alguns estudos apontam que para o aumento de 2,5 kg de gordura, o risco de morte estaria reduzido em 10%. E aí, ganhar peso, acaba a gente falando, nossa, então ganhar peso é muito fácil. Se não fosse o gasto aumentado destes pacientes. Na ELA, a gente entende e já identificou um gasto aumentado de 30%, o tal do hipermetabolismo. As possíveis causas desse hipermetabolismo, nós podemos citar as câimbras, fasciculações, alterações mitocondriais, pacientes que têm indicação de uso de ventilação não invasiva e não o fazem de forma correta, e mais recentemente até alterações hormonais e no hipotálamo, atuando nesse gasto energético aumentado e fazendo com que seja tão difícil o manejo nutricional para que esses pacientes recuperem o peso corporal. Pensando nisso, os profissionais nutricionistas muito me questionam como calcular a necessidade energética desse paciente, tendo em vista que ele tem essa necessidade tão aumentada. Os estudos nos mostram que a gente deveria indicar em torno de 30 calorias por quilograma de peso, de 30 a 35, eu diria, para o paciente em ventilação espontânea, ou seja, para os pacientes que não têm necessidade de ventilação não invasiva, claro que sempre adaptada de acordo com a evolução do peso corporal e com a situação clínica do paciente. No momento que o paciente entra em uso de ventilação não invasiva de forma adequada, de forma regular, esse gasto energético diminuiria. E aí a gente teria que adaptar essa indicação energética para 25 a 30 calorias por quilograma de peso. Pensando nisso, se o paciente tiver num balanço positivo, balanço energético positivo ou neutro, ou seja, sem perder peso, nós indicaríamos uma dieta normocalórica e hiperproteica para manutenção do estado nutricional, controlaríamos o peso corporal desse paciente de forma a cada 15 dias e reavaliaríamos toda a composição corporal de forma trimestral. Se houvesse qualquer alteração neste caminho de composição corporal, de compartimentos corporais, nós voltaríamos aqui em cima, reveríamos as necessidades energéticas, sempre identificando se esse paciente está fazendo uso de ventilação não invasiva, se as câimbras aumentaram, as fasciculações aumentaram, para que a gente identificasse se o gasto energético também modificou. Se o paciente apresentar um balanço energético negativo, ou seja, se o paciente passa a perder peso, mas ele ainda tem uma função respiratória acima de 50% do predito, nós adaptaríamos a consistência da alimentação nos casos de disfagia e já entraríamos com a prescrição de suplementação nutricional oral. Controlaríamos da mesma forma que no primeiro estágio o controle de peso de forma quinzenal e reavaliaríamos os compartimentos corporais de forma trimestral. Se esse paciente apresenta um balanço energético negativo, ou seja, apresentamos uma falha na suplementação nutricional oral, mas esse paciente também, associado a isso, apresenta uma capacidade vital forçada entre 50% ou abaixo desse valor, nós passaríamos a indicar a via alternativa de alimentação, a gastrostomia, com a nutrição enteral, atuando para que a gente atendesse essa demanda energética dentro desse balanço energético negativo. Aqui voltaríamos a controlar o peso corporal a cada 15 dias e reavaliaríamos os compartimentos corporais de forma trimestral, até que a gente conseguisse voltar aqui nesse balanço energético neutro. E aí, como se recomenda? O que se recomenda para esse paciente, tendo em vista esse gasto energético, né? Uma vez que a gente calcula as necessidades energéticas, a gente precisa distribuir os macronutrientes. Dentre eles, os carboidratos, nós indicamos em torno de 50% a 55% do valor total energético diário. Dieta normoglicídica e modificada para hipoglicídica, ou seja, com menos do que este valor,
nós indicaríamos em torno de 35% do valor calórico total às custas de carboidrato para os pacientes retentores de gás carbônico, ou seja, aqueles pacientes que não fazem uso por qualquer motivo da ventilação não invasiva e que apresentam indicação de uso. É claro, vale muito lembrar que essa indicação de 50 a 55 do valor energético total, ao longo do curso da doença, no momento que o paciente vai perdendo massa muscular, é possível nós encontrarmos uma intolerância à glicose e resistência insulínica, e aí a gente precisaria rever essa necessidade de carboidrato e principalmente o tipo de carboidrato orientado. Do ponto de vista de proteína, nós indicamos uma dieta hiperproteica, em torno de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, aumentando até 2 gramas por quilograma de peso para os pacientes em uso de anabolizante, por indicação médica. Desta necessidade de proteína, nós indicamos 70% das proteínas animais, então peixe, frango, ovo, leites e derivados, e 30% das proteínas de origem vegetal. Aqui, devido a essa necessidade proteica ser tão alta, as perguntas sempre, e principalmente porque a necessidade proteica é alta e o paciente, ao longo do curso da doença, apresenta uma disfagia, uma dificuldade de deglutir, onde as carnes ficariam muito mais difícil da gente atender essa demanda de 70% do consumo. Muito me pergunta sobre o uso de módulos esportivos. Será que o paciente pode fazer uso desses módulos esportivos? Em todas as aulas eu digo que não. Os módulos esportivos que contêm na sua composição um aminoácido de cadeia ramificada pioram o curso da doença, muito possivelmente por aumento da produção de glutamato na fenda sináptica. Sobre as gorduras, muito tem se estudado a respeito das gorduras. Parece que a gordura exerce um fator neuroprotetor, seja de composição corporal, seja de ingestão alimentar. Então, a indicação é entre 30% a 35% do valor energético total diário às custas de gordura. Nós não tratamos o paciente do ponto de vista nutricional em casos de dislipidemia, ou seja, para os pacientes que apresentam aumento de colesterol e triglicérides. E as dietas hipergordurosas têm sido alvo de pesquisas com resultados promissores. Algumas pesquisas têm feito uso de módulos de gordura e tentando identificar qual de fato é esse papel neuroprotetor. Tamanho são os resultados que eu trouxe esse trabalho agora de 2020, que nos mostrou aquilo que a gente já vem mostrando sempre o papel dessa gordura, do colesterol e dos triglicérides na sobrevida do paciente. Esse trabalho nos mostrou que para os pacientes que têm um aumento do colesterol, a sobrevida seria de 21 meses versus 19 para aqueles que teriam colesterol baixo. Para o colesterol dito bom da população sem a ELA, o HDL, o paciente que tem um alto nível do colesterol bom apresenta uma sobrevida menor em relação aos pacientes que têm um colesterol bom menor. Para o colesterol ruim para a população sem a doença, é o contrário. A sobrevida maior ficaria por conta do colesterol ruim aumentado, quando comparado ao colesterol ruim diminuído. Para os triglicérides, a gente encontra exatamente a mesma coisa. Pacientes com alto triglicérides maior quando comparado aos pacientes que têm um triglicérides mais baixo. Então, parece que para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, o papel entre o HDL, que seria o mocinho, e o LDL, que seria vilão, essas duas lipoproteínas teria uma relação inversa. Então, qual é a suplementação nutricional mais adequada para o paciente? Qual é o momento? Qual é a indicação? Já que a gente sabe que a gente tem os módulos de gordura com efeitos neuroprotetores, com a necessidade de proteína aumentada, em que momento a gente indicaria? Sempre que o paciente estiver perdendo peso, ou seja, que ele apresentar um balanço energético negativo, pacientes inapetentes com disfagia, ou os pacientes com peso estável, mas apresentando uma perda de massa muscular, bem importante. Existem diversos suplementos nutricionais.
suplementos líquidos, suplemento pó, hipercalórico. De forma geral, a indicação seria um suplemento hipercalórico, hiperproteico, com auxílio de módulos em situações específicas. Agora, qual seria o melhor suplemento? Não há melhor suplemento no paciente com ela. A indicação é de forma individualizada e leva em consideração a situação clínica e a evolução individual de cada paciente. E aí também muito me perguntam sobre os efeitos antioxidantes. Parece que o estresse oxidativo associado à disfunção mitocondrial e à deterioração dessa cadeia de transporte de elétrons que atua nessa mitocôndria, isso teria se mostrado como um fator protetor, né, que contribuiria para um fator que contribuiria para a neurodegeneração. E os antioxidantes poderiam atuar de forma protetora aqui. E aí muito se estuda a respeito de diversos antioxidantes, vitamina E, carotenoides, curcumina, coenzima Q10 e diversos outros estudos têm sido mostrados desde 2002, eu acho que até muito antes disso, o quanto eles poderiam atuar especificamente como protetores no paciente com ela. E aí que, mais recentemente, apareceu o suplemento LEP2B-FIT com um uso importante. A maior parte dos pacientes me procurou perguntando se deveriam iniciar o uso desse LEP2B-FIT, porque na internet diversos pacientes estavam fazendo uso com efeitos, inclusive de reversão de doença. Esse suplemento específico é um mix de vários antioxidantes, várias vitaminas e minerais. Em 2020, saiu essa pesquisa que nos mostra que este LEP2B-FIT não era recomendado para o uso na esclerose lateral amiotrófica. O que o fabricante nos dizia sobre os efeitos do LEP2B-FIT? Ele poderia aumentar os níveis de energia, vitalidade, melhorar a memória, acelerar a capacidade de aprendizagem, então atuar de fato como antioxidante. Isto era dito pelo fabricante e explicado por esta pesquisa. Nunca houve um estudo científico publicado sobre o LEP2B-FIT para qualquer condição. O fabricante afirma que obtém essas alegações de benefícios da leitura de artigos de pesquisa sobre os ingredientes individuais. Alguns desses ingredientes têm suporte para estudos em animais ou em humanos. No entanto, não se sabe se esses ingredientes estão sendo fornecidos em quantidades terapêuticas, uma vez que as doses não são divulgadas. Além disso, não é possível saber o efeito positivo de diversos antioxidantes dado em conjunto com o paciente. Ao longo de todos esses anos, diversos protocolos surgiram de diversos antioxidantes sendo administrados para os pacientes com ela. Eu acredito que possivelmente nós vamos encontrar efeitos positivos de antioxidantes, mas não sendo administrados todos em conjunto, como um suplemento único. Tanto que, mais recentemente, a curcumina tem sido alvo de pesquisas, tanto em ela quanto nas doenças neurodegenerativas de forma geral. A curcumina compreende a maioria dos compostos estruturalmente semelhantes à cúrcuma, chamados curcuminoides, que pertenceriam à classe química chamada de polifenóis, né? Pelo menos, especificamente falando do paciente com ela, pelo menos 4 dos supostos mecanismos de ação da curcumina podem ser relevantes no tratamento com ela, sendo eles modulação da neuroinflamação, redução do estresse oxidativo, melhoria de agregação de proteínas e alteração, inclusive, do microbioma fecal. Como principal limitação especificamente da curcumina é a baixa biodisponibilidade. É por isso que a cúrcuma não teria um efeito tão protetor. Existem até alguns tipos de curcumina hoje sendo estudadas para melhorar a biodisponibilidade quando administrada. Então, hoje a curcumina tem sido alvo de estudos terapêuticos. Acredito que possivelmente no ano que vem já deva sair uma pesquisa especificamente de doses específicas sendo administradas para os pacientes com
com efeitos positivos. Seguindo a nossa linha do tempo, a gente chega aqui no paciente com gastrostomia. Neste estudo, especificamente, eles já nos mostravam que o momento que o paciente faz essa gastrostomia, 40% desses pacientes já teriam perdido mais do que 10% do peso corporal. Então, a gente entra dentro dos critérios de indicação da gastrostomia. Para o critério especificamente da nutrição, nós indicamos esta via alternativa de alimentação quando o paciente tem uma perda de peso maior do que 10% nos últimos 3 meses. Devido às pesquisas terem mostrado que os pacientes que perdem 10% de peso, né, desde o peso habitual, isto aumentaria um risco de óbito em 45%, as pesquisas têm tentado mudar os critérios de indicação da nutrição para 5% do peso nos últimos 3 meses. Do critério de deglutição, uma disfagia moderada, e o critério respiratório seria medidas de capacidade vital forçada em torno de 50% do predito. A indicação não precisa especificamente contemplar as 3 áreas, qualquer uma delas que sinaliza, mostrando que o paciente perdeu peso nos últimos 3 meses, ou apresenta uma disfagia, ou piorou do ponto de vista respiratório, nós já teríamos a indicação desta via alternativa de alimentação. A Academia Americana de Neurologia afirma que a melhoria do estado nutricional após a gastrostomia pode aumentar a sobrevida em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Esta indicação, este aumento de sobrevida, tendo em vista a gastrostomia, é muito discutido. E tem um motivo por essa discussão. Não é a gastrostomia que aumenta a sobrevida, é a melhora do estado nutricional depois da via alternativa. Então, vale falar para os pacientes que fazer a via alternativa de alimentação garante pouco se a gente não modifica e orienta uma alimentação adequada depois da indicação desta via alternativa. A perda de peso superior a 20% após a gastrostomia foi associada a um risco, inclusive, aumentado de óbito. Então, o paciente precisa fazer a gastrostomia e entrar com a indicação da dieta adequada. Por isso, eu sempre coloco qual seria a melhor dieta, qual seria a adequada, dieta caseira, industrializada, ou misturar um pouco da industrializada e da caseira. A indicação é de uma dieta industrializada. Hoje nós indicamos a dieta caseira muito mais pelo aspecto econômico do que pelo teor nutricional da preparação. A indicação seria de uma dieta polimérica, hipercalórica, hiperproteica com fibras. Polimérica, porque não há necessidade de proteína hidrolisada, exceto se o paciente, em casos mais avançados da doença, se o paciente apresentar uma distensão abdominal bem importante, nós indicamos uma dieta oligomérica especificamente nesses casos. Também aqui, dietas hipergordurosas têm sido alvos de pesquisas com resultados promissores. Orientamos fracionar a dieta de 3 em 3 horas, não há necessidade de alimentar o paciente durante a noite, então com pausa noturna, administramos a orientação de forma geral em bolos, ou seja, com auxílio de seringa, não há necessidade do paciente ficar com dieta gravitacional, correndo essa dieta em 1 hora e meia, fazendo com que o paciente tenha que passar dieta praticamente o dia todo. Nós bem sabemos que nossos pacientes têm um fator emocional importante, são emocionalmente muito ativos, e associamos a via oral e interal em conjunto com o profissional fonoaudiólogo, porque isso os estudos têm mostrado que não pioram a sobrevida. De forma geral, e com as considerações aqui finais, a avaliação e o acompanhamento nutricional devem iniciar logo após o diagnóstico, então, quanto mais precoce possível. A terapia nutricional adotada precocemente pode prevenir a depressão dos estoques corporais, em especial de gordura corporal, amenizando essa perda de massa muscular que é inerente ao curso da doença. A gordura, tanto corporal quanto a sua ingestão, parece exercer um papel protetor, neuroprotetor nessa doença. Medidas de vigilância nutricional, como a prescrição de suplementação nutricional de forma individualizada, devem ser prescritas no momento adequado. Há alterações de composição corporal com a evolução da doença que devem ser minimizadas com condutas nutricionais específicas, e indicação
da gastrostomia, da via alternativa de alimentação, aliada à terapia nutricional, melhora a sobrevida e a qualidade de vida destes pacientes. Quero parabenizar novamente a Arela, principalmente pelos seus 15 anos aí de existência. Muito obrigada. Oi, Cris, muito obrigada. Voltou a Raquel também. Então. Estou ouvindo vocês. Agora eu estou ouvindo. Não... Raquel, você está no mudo. E agora? Agora vocês estão me ouvindo? Espera aí. A gente vai tirar o fone. Vamos ver agora. Produção, Guilherme, você me colocou aqui, mas ainda tem as perguntas, é com a Raquel e com a Cris, tá bom? Eu posso voltar depois. Tá conseguindo me ouvir agora, Cris? Ah, então tá. Agora eu não tô te ouvindo. Te ouço, pronto. Agora tá. Então a gente teve algumas perguntas, parabéns pela excelente palestra. O Emerson, ele perguntou algumas coisas, eu vou te passando ponto a ponto, tá? Ele perguntou qual era a importância da dieta imunomoduladora para os pacientes com ela. Nós indicamos dieta imunomoduladora, principalmente quando o paciente faz uso da imunoglobulina. Não há nenhum estudo que nos mostre que indicar dieta imunomoduladora traria qualquer benefício para o paciente fora dessa indicação de imunoglobulina. Ótimo. Ele também perguntou sobre o uso de probióticos, o kefir e a kombucha. Tá. Uso de probióticos. O Emerson sempre fazendo umas perguntas ótimas, né? Eu estou aqui acompanhando desde o início da manhã e ele provoca as pessoas, eu acho ótimo. Então, é assim, todos os anos a gente está presente nos congressos internacionais de doença do neurônio motor. E os últimos têm mostrado um papel importante sobre a microbiota intestinal e o quanto isso traria um avanço de doença. Uma pesquisa mostrou que os pacientes com ela têm uma disbiose, então maior quantidade de bactéria ruim no intestino, e isso atuando inclusive em evolução da doença. Então, a partir dessas pesquisas, a gente tem indicado probióticos. Eu, como nutricionista, eu gosto de indicar os probióticos especificamente pós, porque a gente consegue quantificar aquilo que quer, especificamente qual é a cepa que quer. Quando o Emerson pergunta de kefir, ou iogurte, ou, sei lá, Yakult aqui, eu sempre acho que a gente não consegue modular exatamente aquilo que quer, diferente de quando a gente prescreve as cepas específicas. Mas a gente tem um papel, sim, importante. O que a gente não sabe é onde as coisas começam. Se existe uma alteração de microbioma intestinal e isso se desenvolve e piora a evolução da doença, ou se foi a própria doença que causou essa disbiose intestinal, tá? Mas tem sido alvo de diversas pesquisas, muito interessantes. Ótimo, bem esclarecedor, doutor. E em relação ao uso do óleo de oliva, o óleo de bacalhau e o canabidiol? Canabidiol é um medicamento, eu vou deixar aí para a equipe médica. Óleo de oliva, no último simpósio internacional, eles mostraram que doses específicas do azeite de oliva traria benefícios, inclusive, em deglutição. Gente, a gordura é protetora, eu acho que isso está muito claro aí de diversos estudos, seja, o Emerson colocou óleo de canabidiol. Óleo de canabidiol, eu tinha entendido o medicamento. Óleo de canabidiol, eu nunca li nada a respeito. Óleo de oliva, a gente teve essa resposta no último simpósio internacional, mostrando uma dose específica, trazendo impacto positivo, inclusive em deglutição. Então, eu acho que, assim, não há dúvidas de que a gordura exerce um papel protetor no paciente com ela. Existem aí, para o Emerson que está me assistindo, alguns módulos específicos de gordura que a gente tem indicado, tá? Então, não só azeite de oliva entrando na alimentação, mas como prescrição de módulos de gordura. Ótimo.
Obrigada. A Eliette Barbosa, ela também questionou a respeito da suplementação, que a médica prescreveu a suplementação e acabou aumentando a glicemia do paciente, né, que eles faziam a medição pré e pós-prandial e a partir disso a glicemia ia para cima de 280. Mas ela foi orientada pela doutora Daniele a conversar com a médica que fez a indicação. Não sei se tem alguma coisa para orientar quanto a isso. Com a evolução da doença, os pacientes vão perdendo massa muscular. E aí, depende qual é a suplementação que a gente quer indicar nesse momento. Porque com essa perda de massa muscular, eles fazem essa resistência mesmo à insulina. E aí, os pacientes tendem a alterar a glicemia. Esse é o momento de indicação de suplementação específica. Talvez aqui a indicação de módulos específicos se o paciente precisar de gordura, ou módulo específico se o paciente precisar de proteína, então não talvez a suplementação completa traria um benefício. Tá bom? Tá ótimo. Teve uma pergunta também do Vitor Figueiredo, que é, por que não o aumento de carboidratos? Onde na literatura mostra que o aumento do carboidrato e uma boa hidratação tem, por sua vez, um aumento do tônus muscular. Por que não o aumento de carboidratos? Não entendi a pergunta. Onde na literatura mostra que o aumento de carboidrato e uma boa hidratação tem, por sua vez, um aumento do tônus muscular? Na verdade, assim, a gente não indica o aumento de carboidratos. A dieta é normoglicídica, então de 50 a 55 de carboidratos é o que é indicado para o paciente. Tomando esse cuidado, porque com a evolução da doença, esses pacientes tendem a fazer a hiperglicemia. Se eu entendi a pergunta, é isso. Vale lembrar que para os pacientes que não fazem uso de ventilação não invasiva, por qualquer motivo, por não adaptação, nós indicamos, inclusive, menos carboidrato. 30% a 35%, tá bom? Se o Vitor tiver alguma dúvida específica, ele pode me escrever, eu deixei aí o e-mail, tá? E aí eu esclareço, talvez, algum ponto específico que ele tenha ficado com dúvida. Tá, e a gente tem também uma última pergunta, que é do Contemporizar, que fala assim, olá, Cristina, gostaria de saber informações sobre os suplementos, o LipXX, que tu falou na palestra, o BCA e o Túdica. Indica esses suplementos, o uso do limão para cialorreia é indicado para afinar a saliva? LEP2B-FIT foi aquele que eu falei, né? É o que saiu agora em 2020. Os pacientes acabam ficando muito chateados quando a gente traz essas notícias negativas. Muito chateados, eles brigam comigo na internet, porque a gente precisa esclarecer e não tem muito jeito. E aí, agora, esse ano, em 2020, saiu esse estudo específico contraindicando o LEP2B-FIT. Porque, assim, de verdade, um suplemento totalmente completo, que tenha diversas vitaminas e minerais, vai ser difícil a gente identificar o que é que está trazendo benefício e o que é que está trazendo malefício. Talvez identificar um a um seria o ideal com benefícios. Por isso eu trouxe a curcumina aí para mostrar. Sobre o BCAA, o BCAA, é esse suplemento especificamente que é contraindicado, gente, é o que contém está contido no whey protein. Parece que o aminoácido de cadeia ramificado, BCAA, aumenta a produção de glutamato na fenda sináptica, piorando a evolução da doença. Então, nada que contém whey protein a gente indica. Sobre o Túdica, possivelmente hoje à tarde, a doutora Cari falou um pouco do Túdica numa aula que ele fez junto com as meninas da Abrela. É um suplemento agora mais recente, que tem sido, inclusive, alvo de outros estudos. Então, assim, na verdade, o Túdica hoje entra como medicamento e não como só suplementação, tá? Nós podemos indicar enquanto nutricionistas, mas o que ele quer saber especificamente do medicamento, vale perguntar para os médicos do turno da tarde, tá? Uso de limão para cialorreia, a gente indica para melhorar a salivação, fluidificar a salivação. Tá bom? Tá ótimo. Acho que foram respondidas todas as perguntas. Tem mais uma aqui. Meu pai toma o LIP que tu recém conversou, ele voltou a falar, a respirar, recuperou a deglutição, nunca perdeu a habilidade de andar. Existem muitos pacientes pelo mundo tendo melhorias com o uso desse suplemento. Isso, entendeu? Então, assim, os pacientes, quando a gente diz um a um, a gente pode encontrar benefício. Gente, tudo que a gente indicação de profissional, precisa estar dentro de um grupo de pesquisa para indicação.
É por isso que eles fizeram este grupo de pesquisa para identificar se houve melhoria ou piora do LEP2-BFID, tá bom? Então, hoje a literatura não indica. É claro que existem pacientes que relatam melhores com uso, tá bom? Ótimo. Acho que agora foram todas, doutora. Então, pelo adiantado da hora, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço imensamente a tua palestra e a participação. Andréia, eu espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né, se conhecer pessoalmente. Então, agradecemos a todos pela participação na palestra e um excelente sábado ensolarado. Um grande beijo. Muito obrigada, gente.